Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta noite, juntamente com minha família, para trazer uma palavra de gratidão a esta amada igreja. Pastor Dalton, nós, em nome dos quase 650 obreiros espalhados por essa nação, que esta igreja tem, porque missões nacionais não tem missionários, quem tem missionários são as igrejas batistas do Brasil, e nós somos missionários desta igreja. Eu tenho muita alegria de estar aqui com os irmãos e, como missionário dos irmãos, expressar a nossa gratidão pela oração, pelo amor, pelo investimento, pelo carinho, pelo cuidado. Nós nos alegramos demais em chegar e ver uma igreja missionária, ver o painel de obreiros, ver os irmãos em campanha missionária. E eu tenho dito, pastor Dalton, que uma campanha missionária, o maior valor não é necessariamente a oferta que levantamos, mas o maior valor é a transmissão da visão missionária para a próxima geração. Porque os batistas é um povo de missão, é um povo que ao longo dos séculos tem transmitido a visão missionária que chegou até nós. E o nosso desejo é transmitir à próxima geração, até Jesus voltar. Meus irmãos, essa paixão pela obra missionária, essa paixão em alcançar as pessoas que estão longe de Jesus. E eu estou trazendo um abraço do pastor Fernando, hoje ele está na Bahia, e em gratidão aos irmãos, nós queremos expressar a nossa alegria. E quero convidar os irmãos, a partir do próximo domingo, dia 28, o Brasil Batista estará iniciando uma semana de oração, uma semana de clamor pelo Brasil. Meus irmãos, nós estaremos orando durante uma semana, todas as igrejas batistas do Brasil, especificamente pela nossa nação. Começando a partir do próximo domingo, dia 28, durante a semana nós queremos nos reunir nas casas, através de pequenos grupos, nas nossas organizações. Na sexta-feira, dia 3 de outubro, nós estamos convidando ao Brasil Batista para realizar uma vigília de oração, pedindo por nossa nação. Nós, costumeiramente, por nossos princípios, nós não nos envolvemos com a política, mas nós temos o compromisso de orar pelas lideranças da nossa nação. Igreja Batista não se envolve com candidato A ou candidato B, mas Igreja Batista ora pelo futuro da nação, ora pela direção de Deus, para que todo o processo eleitoral possa ser conduzido segundo a vontade de Deus. E nós queremos convidar o nosso povo para orar pelo Brasil, pela transformação do Brasil. E também quero desafiar, pastor, trouxe um desafio para os irmãos. Janeiro deste ano nós vamos estar no Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, meus irmãos, é ainda um dos estados menos evangelizados do Brasil, onde nós temos um dos maiores desafios de plantação de igreja. Temos aqui irmãos do Rio Grande do Sul, aqui entre nós, nesta noite, algum irmão gaúcho, ou do sul do Brasil, catarinense ou paranaense, alguém aqui? Ok. Meus irmãos, nós temos um desafio muito grande com o Rio Grande do Sul. O desafio de plantar novas igrejas ali. E do dia 10 de janeiro ao dia 10 de fevereiro, nós vamos ter um mês intenso de pregação do Evangelho, tendo a Trans-Sul do Brasil. Nós vamos começar do dia 10 ao dia 25, em diversos pontos do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, e depois do dia 26 de janeiro ao dia 10 de fevereiro, nós vamos nos concentrar na cidade de Gramado. A cidade de Gramado é um desafio histórico para nós. Há muitos anos nós sonhamos plantar uma igreja batista ali em Gramado, e este sonho está se tornando uma realidade. O pastor Renato está ali, pastor Dalton, e há 3 anos. E ali agora nós já temos uma igreja batista com mais de 40 membros, e nós queremos avançar, plantando novos pequenos grupos. Foi uma igreja plantada a partir de pequenos grupos, naquele contexto, via relacionamento. E o sonho que nós tínhamos há tantos anos, irmãos, ele está se tornando uma realidade. Aquela cidade está sendo alcançada pelo poder do Evangelho, o poder da graça de Deus. Nós queremos ver o Rio Grande do Sul não sendo conhecido mais como o estado com o maior número de macumbeiros do Brasil, o maior número de espíritas do Brasil, mas queremos ver aquele estado se rendendo aos pés do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a resposta que o Rio Grande do Sul
precisa. O Senhor Jesus é a resposta que o Rio Grande do Sul, que o Brasil, que a nossa nação precisa. Então quero deixar esse convite para os irmãos, aos jovens, aos adolescentes, a todos os irmãos da melhor idade, para estarmos ali durante estes dias, batendo de porta em porta, abordando as pessoas. O nosso desejo, pastor Dalto, é entregarmos um exemplar da palavra de Deus durante esses 12 dias em Gramado, em cada casa daquela cidade. Porque nós cremos no poder da palavra de Deus. Para nós a Bíblia não contém a palavra de Deus. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz. Palavra que transforma, palavra que muda a nossa vida, muda o nosso coração. E nós queremos semear a palavra de Deus ali em Gramado. Meus irmãos, neste tempo de campanha missionária, neste tempo onde nós temos clamado ao Senhor Jesus, nesta noite eu quero convidar os irmãos para nós caminharmos um pouco no livro de Atos dos Apóstolos. Quero meditar na palavra de Deus lá no capítulo 5, mas antes de chegar no capítulo 5, eu quero introduzir a mensagem falando sobre transformação. O povo de Deus foi transformado para transformar. Este é o nosso chamado. Nós fomos transformados para multiplicar a transformação. O Brasil, meus irmãos, o Brasil só será transformado. A mudança que o Brasil precisa, ela não virá de um homem, ela não virá de uma mulher. A mudança que o Brasil precisa, ela virá do poder transformador do Evangelho. A Igreja de Cristo Jesus tem a resposta que o Brasil precisa. A Igreja de Cristo, meus irmãos, tem a resposta que esta nação precisa. Paulo nos diz em Romanos 12, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação nos leva a experimentar a vontade de Deus. Um legítimo discípulo de Jesus, transformado, ele leva a transformação a outros. Ele compartilha o Evangelho. Um seguidor de Cristo é seguido por outros. Meus irmãos, a Igreja de Cristo Jesus é a expressão do amor do Senhor nesta sociedade. E como Igreja de Cristo Jesus, a nossa relação com o mundo, ela não deve ser marcada pelo mundanismo e nem pelo isolamento, mas sim pela transformação. Como Igreja de Cristo, nós não podemos nos parecer com o mundo, mas precisamos influenciar o mundo perdido, levar a transformação. E é neste tempo de multiplicação, multiplicando discípulos, multiplicando igrejas, isso só será possível se nós, como discípulos transformados, levarmos a transformação que o Brasil tanto precisa. Nessa noite nós vamos meditar no livro de Atos. Atos dos Apóstolos é um livro que tem me impressionado a cada vez que tenho tido a oportunidade de ler este livro, de meditar, estudar o livro de Atos, eu fico encantado. Um certo escritor disse que o livro de Atos é a dobradiça aqui entre o Novo Testamento. É a dobradiça do Novo Testamento que fecha os evangelhos e abre as epístolas. Barclay o considera um dos mais importantes livros do Novo Testamento. Calvino chamou de uma pérola. Lucas foi grandemente usado por Deus, e ali ele pôde narrar a história de Jesus no seu evangelho, e depois ele conta a história da igreja primitiva em Lucas, nos Atos dos Apóstolos, no livro de Atos. E aqui, meus irmãos, quando nós lemos Atos, nós encontramos história de homens e mulheres que foram transformados para transformar. Quando nós abrimos Atos, capítulo 1, no capítulo 1 de Atos, nós temos aqui, meus irmãos, se nós pudéssemos resumir esse capítulo 1, ele nos mostra a ressurreição de Jesus.
Ele começa nos falando que Cristo ressuscitou. E Cristo, após a sua ressurreição, ele sobe aos céus, mas antes de retornar aos céus, ele deu uma missão à igreja. E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas. Ele nos enviou a testemunhar em todos os lugares, a partir de onde nós estamos, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, nós temos o cumprimento de uma promessa. Matthew Henry diz que as promessas feitas no Evangelho, elas são cumpridas no livro de Atos, e é uma grande verdade. Aqui nós temos o cumprimento da descida do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos João a partir do capítulo 14, em especial os capítulos 16, 17, o Senhor Jesus nos enche de esperança que nós iríamos receber o Consolador. E aqui nós temos a chegada deste Consolador. Chegada esta que todos nós desfrutamos no dia em que recebemos a Jesus no nosso coração. E no momento da nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. O Consolador, presente nas nossas vidas. E ali, meus irmãos, o capítulo de número 2, ele conclui falando sobre o estilo de vida da igreja, a partir do verso 42, quando ele nos diz que os nossos irmãos eram perseverantes na doutrina, no partir do pão, nas orações. Havia temor entre o povo de Deus. E é interessante que a partir do verso 46 ele nos diz que o povo de Deus perseverava unânimes no dia a dia no templo, e partia o pão de casa em casa, e eles comiam com singeleza de coração, e eles louvavam a Deus. E diz a palavra de Deus que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja crescia, a igreja estava avançando, a igreja estava alcançando pessoas. E Pedro, no capítulo 13, usado pelo Senhor, ele prega, e neste sermão extraordinário, quase 3.000 pessoas, antes mesmo de Pedro terminar a mensagem, elas já estão com os seus corações compungidos, querendo saber o que fazer para receber o Cristo ressurreto, o Cristo vivo que transforma. É por isso que, ao ler o livro de Atos, o texto base da nossa campanha é um resumo desta história da igreja primitiva. Atos capítulo 5, versículo 42, é o resumo de todos estes acontecimentos. O capítulo 4, nós temos aí Pedro e João sendo presos, o evangelho sendo pregado, e a igreja agora também sendo perseguida. E nós nos deparamos também com isso no capítulo 5, mas o capítulo 5 fecha resumindo tudo o que estava acontecendo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Vamos repetir juntos, meus irmãos? É a nossa divisa. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Era muito mais do que ir à igreja, era ser igreja. Era ser igreja todos os dias da semana. Era ser igreja no templo e de casa em casa. Era compartilhar com os amigos, com os vizinhos, com aqueles que estavam ao seu redor, o amor de Cristo. Mas, irmãos, quando nós nos deparamos no capítulo 5, e é onde nós vamos meditar nesta noite, nós temos aqui histórias de homens que foram transformados para transformar. Após o episódio de Ananias e Safira, nós temos aí os apóstolos realizando milagres. A partir do versículo 12 do capítulo 5, diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E o texto vai nos mostrar, a partir do verso 14, que cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tantos homens como mulheres. A igreja estava crescendo. A igreja crescia porque ela estava vivenciando o poder do Evangelho. Ela não tinha um método de crescimento, ela não tinha uma tática
prática de crescimento, mas ela vivia o ensino da palavra de Deus. E uma igreja que vive como Jesus deseja, naturalmente ela cresce, ela alcança novas pessoas. E as pessoas estavam sendo alcançadas, mas o evangelho começou a incomodar aqueles que estavam ao redor. O evangelho começou a incomodar. Então, diz o texto que Pedro e os apóstolos são presos mais uma vez. O versículo de número 18 diz que deitaram a mão nos apóstolos e os puseram na prisão. Mas interessante que aqui o nosso Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, envia um anjo à prisão e liberta Pedro e os apóstolos. E os guardas pela manhã, quando procuram, não encontram mais nem Pedro nem os apóstolos. E eles ficam perplexos com o milagre que aconteceu. Então, diz o texto bíblico, que alguém conta a eles que Pedro e os apóstolos continuavam a ensinar sobre o poder de Jesus. Diante de toda essa perseguição, a partir do verso 26, diz que mais uma vez o capitão dos guardas, agora sem violência, busca Pedro e os apóstolos e trazem até o Sinédrio. E nesta conversa, no Sinédrio, com o sumo sacerdote, eu gostaria de nessa noite tirar com os irmãos algumas características de homens que foram transformados para transformar. Uma conversa simples, mas que nos traz elementos preciosos para a nossa vida cristã. Uma conversa simples entre Pedro e os apóstolos, ali no Sinédrio com o sumo sacerdote. E aqui eu quero nesta noite tirar com os irmãos, e junto com estas características, compartilhar alguns testemunhos da missão. A primeira característica que nós aprendemos com estes homens é que eles tinham um compromisso com Cristo. Ao serem questionados sobre a ação, o verso 28 e 29 nos diz, o sumo sacerdote dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então respondeu Pedro e os apóstolos: importa antes obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Aqui nós podemos notar, meus irmãos, homens marcados pelo compromisso. Diante desta acusação, diante de tanta pressão, diante de mais uma vez correrem o risco de serem levados presos novamente, questionados se iriam continuar pregando, Pedro demonstra compromisso, ele e os demais apóstolos. O que nos importa é obedecer a Deus e não aos homens. Meus irmãos, Pedro demonstra esse compromisso com Cristo em primeiro lugar. E ele é claro em dizer, compromisso com o Senhor que tinha transformado a sua vida, compromisso com a palavra, compromisso em continuar anunciando e principalmente compromisso com os perdidos. Isso é demonstrado através da sua vida, através da sua forma de ser e de viver. E é esse compromisso, irmãos, que nós que fomos transformados para transformar, somos chamados a ter. E é esse compromisso que tem nos levado a alcançar um povo muito precioso, que é o povo sertanejo. Irmãos, o Brasil tem um povo muito carente. O próximo slide vai te mostrar uma cena, que é uma cena real em nossa nação. Hoje nós temos mais de 12 milhões de habitantes no sertão do Brasil, e desses 12 milhões de habitantes nós temos menos de 1% de evangélicos. Nós estimamos que nós temos 10 mil povoados sem nenhuma presença evangélica no sertão brasileiro. Aqui estou falando do semiárido brasileiro, a nossa faixa desértica que começa no norte de Minas Gerais, passa pela Bahia, passa pelo Piauí e sobe e vai até a região da Paraíba. Meus irmãos, nós temos andado nesses lugares. E o Brasil, esse Brasil onde estão os sertanejos, tem sido um grande desafio para nós. Mas com o compromisso de tornar o Evangelho conhecido, nós temos visitado várias comunidades. E nós iniciamos um projeto chamado Água Viva para o Sertão.
E a próxima foto vai lhe apresentar o irmão Francisco, o irmão José. O irmão José, ele mora em uma comunidade chamada Morro do Urubu. Talvez você nunca ouviu falar nesse lugar. Poço do Urubu. Essa comunidade fica aproximadamente a 30 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. Nós começamos toda a nossa ação em Bom Jesus da Lapa. A cidade de Bom Jesus da Lapa tem 2 igrejas batistas. Mas ao redor de Bom Jesus da Lapa, nós temos aproximadamente 30 comunidades com 100, 200, 300 casas. Comunidades a 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, são pessoas que são esquecidas. Meus irmãos, nessa faixa, nessa região, tem época que passa 10, 12 meses sem chuva alguma. Na casa desse homem, do irmão José, ali não tem água, ali não tem luz, e ali também não tinha a presença de Deus. Mas nós chegamos à casa do irmão José. E ao visitar o irmão José, ele e a Lídia, começamos a compartilhar o Evangelho. E o José recebeu a Jesus no seu coração. Mas o José, irmãos, como na grande faixa, um grande percentual de pessoas que estão dentro dessa faixa do semiárido brasileiro, 17% do Nordeste brasileiro, dos índices de analfabetismo do Brasil, 17% estão dentro dessa faixa. O José ama Jesus, mas se nós entregarmos essa Bíblia para o José, como muitos sertanejos, ele diz assim: pastor, o meu óculos não está bom. Mas na verdade não é o seu óculos que não está bom, é a desculpa que ele nos dá pelo fato de não saber ler. Mas Deus é tão bom que nos presenteou com uma estratégia muito preciosa, pastor Dalton. O senhor está vendo um radinho na mão do irmão José? Aquele radinho é um MP3 solar, irmãos. E o que não falta lá no sertão é sol. Então esse radinho fica funcionando o tempo todo, porque ele não descarrega. Descarregou um pouquinho, bota no sol, já está carregado. O que tem dentro desse radinho? Todo o Novo Testamento. Salmos, Provérbios, 30 mensagens evangelísticas e 30 mensagens de crescimento cristão. Você chega e encontra o irmão José lá na varanda ouvindo a palavra de Deus, e ele está crescendo na graça e no conhecimento. Mas não bastava apenas multiplicar discípulos, nós tínhamos que também plantar uma igreja lá. O irmão José abriu a casa dele, e a igreja lá, pastor Dalton, é um pouco diferente, irmãos. O banco não é tão macio como esse aqui da nossa igreja. É um banco simples, de acordo com aquela realidade. São varas de eucalipto. O teto é uma lona azul. Mas no domingo à tarde, meus irmãos, a próxima foto vai mostrar como fica. É assim. O povo está sedento da palavra de Deus. O povo está sedento, o povo quer conhecer a Jesus. O compromisso com o Evangelho tem nos levado a esses lugares. Nós já temos agora 4 bases ali nessa região. Estamos subindo agora para o Pernambuco. E o nosso desejo, irmãos, é alcançar juntos essas 10.000 comunidades sertanejas do Brasil. 10.000 comunidades, pessoas como José e como a Lídia. E nós já temos agora, em poucos meses de trabalho, nós iniciamos esse projeto este ano, nós já temos mais de 500 decisões ao lado de Jesus. Irmãos, eu estive numa comunidade em Santa Maria da Vitória. Quando nós visitamos aquela comunidade, nós chamamos o povo, e à noite o dono do bar nos permitiu fazer o culto no bar. Tirou as mesas e o povo veio, todo mundo, ficou só as cadeiras. Irmãos, que coisa extraordinária. Nós pregamos o Evangelho. Na hora que nós fizemos o apelo, tinha em torno de umas 120 pessoas. A grande maioria das pessoas se colocaram de pé, chorando e recebendo a Jesus em seus corações. O povo está sedento. Mas ali, a média de 40, 50, 60 quilômetros da cidade, onde não tem luz, não tem água, o desenvolvimento ainda não chegou, mas o Evangelho da graça de Deus tem alcançado aqueles corações. Porque uma das características deste povo que foi transformado para transformar é o compromisso. O compromisso com pessoas que ainda não são alcançadas. A segunda característica que nós podemos notar nesse texto, nós podemos vê-la nos versos 30 e 31.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. A segunda característica de pessoas transformadas para transformar é que eles são detentores de uma mensagem. Eles tinham uma mensagem, e que mensagem poderosa é essa que Pedro possuía? É a mensagem, meus irmãos, da ressurreição. A maior mensagem da igreja, a maior mensagem do cristianismo é que Cristo ressuscitou. Aleluia! É por isso que Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou, meus irmãos, e porque Cristo ressuscitou, nós temos uma mensagem de esperança. A ressurreição de Cristo nos trouxe esperança. Esta semana, em nossa igreja, nós enfrentamos uma situação muito difícil. Um casal perdeu uma filha de 19 anos. Uma morte súbita. Que nenhum pai, nenhum de nós estamos preparados para enfrentar tal situação. Mas aquele casal, mesmo diante de toda a dor, aquele casal tem uma esperança. Que eles não deram um adeus para a filha. Eles deram até breve. Porque a ressurreição nos traz a mensagem de esperança, que um dia todos nós iremos estar juntos na presença de Cristo Jesus. A mensagem da ressurreição, irmãos, é uma mensagem de esperança. É por isso que num velório de um cristão, nós notamos a dor, porque a morte nos traz dor, mas nós notamos o consolo e a esperança que Cristo traz. É uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem de transformação. É a mensagem que mudou a minha vida aos 13 anos, não sendo filho de crentes, mas levado à igreja por uma vizinha. E aos 13 anos, quando o meu maior medo, pastor Dalto, era o medo da morte. A morte me atormentava. Mas numa manhã de domingo, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, quando o meu pastor leu aquele texto que diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, mas não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ali eu conhecia Jesus. Aquela mensagem de transformação mudou a minha vida. Eu encontrei a paz. Esta mensagem de transformação que Pedro estava pregando e mostrando que ele era o príncipe salvador de Israel, aquele que concedeu a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados, era uma mensagem de esperança, de transformação e uma mensagem de perdão, meus irmãos. É esta mensagem. Homens transformados para transformar, eles possuem uma mensagem de esperança, de transformação e perdão. É por isso que eu quero apresentar para os irmãos a próxima foto. Os irmãos talvez não tenham o conhecimento desse projeto, mas os irmãos notam ali a nossa missionária, irmã Mônica. E aqui nós temos várias mulheres do sistema prisional brasileiro, em especial aqui no estado de Minas Gerais. Irmãos, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 500 mil presos neste momento. Não são 500, não são 5 mil, são 500 mil presos. Nós precisamos fazer alguma coisa por estas pessoas. Nós precisamos levar uma mensagem de transformação. E ali em Belo Horizonte, hoje nós temos vários missionários trabalhando em presídios do Brasil. Os irmãos têm investido nisso. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando com menores infratores, alcançando menores infratores que estão sendo transformados. Mas eu quis trazer a história, meus irmãos, dessas mulheres. Porque ali em Belo Horizonte nós temos, além do projeto dentro dos presídios, nós temos uma casa para mulheres egressas do sistema prisional. Porque muitas dessas mulheres um dia erraram, não conheciam a Jesus, foram presas, e agora ali dentro do presídio elas estão conhecendo o Evangelho.
uma mensagem de esperança, de transformação e de perdão. E muitas dessas mulheres também tiveram seus filhos durante esse processo. Mas ao saírem às ruas, essas mulheres muitas vezes, devido ao seu passado, essas mulheres batem em muitas portas. E muitas vezes as suas próprias famílias não querem recebê-las de volta. Nós aprendemos com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes, que como discípulos de Jesus nós não podemos mandar a multidão embora, pastor. Quando a multidão vem até Jesus, os discípulos queriam dispersar a multidão, mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos o de comer. A responsabilidade de cuidar da multidão é nossa. E nós não poderíamos ver estas mulheres sem ter um lugar. E aí nasceu o projeto Casa Alma Livre. É uma casa, meus irmãos, minhas irmãs, que tem recebido estas mulheres. Assim como o projeto Cristolândia tem recebido e resgatado pessoas nas ruas do Brasil. Pessoas que antes estavam comendo lixo, agora são transformadas pelo poder do Evangelho, pela mensagem de transformação. Há 2 segundas-feiras atrás, há 15 dias atrás, eu estava em Belo Horizonte. E eu tive a alegria de ouvir algumas dessas mulheres. Meus irmãos, que sorriso em cada rosto. Mulheres que antes andavam na tristeza, longe de Deus, sem esperança e sem salvação, conheceram a mensagem de transformação do Evangelho. E esta mensagem, que é a próxima foto, vai lhe apresentar os jovens ali do Projeto Fase no Rio Grande do Sul. De maneira semelhante, menores infratores estão sendo também resgatados. E agora, no segundo semestre, quero pedir oração aos irmãos, que nós estamos iniciando também um projeto desafiador. Nós estamos entrando agora na Vila Mimosa, ali no Rio de Janeiro, para resgatar mulheres que estão envolvidas na prostituição. Mulheres que ao final de semana nós temos ali aproximadamente entre 1.000 a 1.200 mulheres sem esperança, longe de Deus, que estão se prostituindo porque não conhecem a Jesus. Nós estamos iniciando o projeto Casa de Madalena. Será uma casa onde nós vamos acolher estas mulheres que desejam mudança, que desejam transformação, onde elas serão, pastor Dalto, discipuladas, onde elas serão cuidadas, onde elas também poderão aprender uma profissão e vão desfrutar de uma mensagem de esperança, de transformação e de perdão. Nessa noite, concluo, meus irmãos, falando sobre a última característica de homens transformados para transformar. E o verso de número 32 nos fala sobre isso. Pedro diz assim, e os apóstolos: e nós somos testemunhas destas coisas, bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A última característica era a obediência em cumprimento à missão. No capítulo 1 nós lemos que o Senhor nos deu uma missão. A missão de sermos testemunhas. E aqui no capítulo 5 nós podemos notar estes homens, Pedro e os apóstolos, cumprindo a missão. Cumprindo, sendo testemunhas. Nós somos testemunhas destas coisas que temos visto e que temos ouvido. A ordem que eles receberam em Atos 1:8 está sendo cumprida. Eles foram testemunhas. Os discípulos, os apóstolos fizeram discípulos e eles glorificaram a Deus. Ah, meus irmãos, esse é o nosso chamado. Como transformados para transformar, precisamos cumprir a missão. E nesse cumprir a missão, compartilho com os irmãos um outro desafio missionário que para nós tem mexido com o nosso coração. Quero compartilhar com os irmãos o desafio missionário das comunidades ribeirinhas do Brasil. Nós falamos que no sertão nós temos 10.000 povoados ainda não alcançados. Mas lá no Amazonas, o desafio ainda é muito maior.
Nós temos 35 mil comunidades ribeirinhas não alcançadas pelo Evangelho. O nosso desejo é alcançar esse povo, sem fé, sem esperança, sem salvação, mas que está sedento pelo Evangelho. Ali nós temos o pastor Elinácio. O pastor Elinácio desenvolve um programa de evangelização com estas comunidades dentro do Projeto Amazonas. E aquela foto anterior que os irmãos viram é o barco missionário. E o pastor Dalto veio fazer um desafio aos irmãos desta igreja, aos amados irmãos fazerem uma viagem missionária neste barco. Esse barco tem a capacidade para levar até 40 irmãos. Nós estamos precisando de médicos, nós estamos precisando de dentistas, evangelistas, homens e mulheres que estejam dispostos a irem ao Amazonas, a investirem 10, 15 dias juntos para alcançarmos estas comunidades. Nós tivemos agora, nos últimos dias, com um grupo de 22 voluntários, mais de 600 pessoas atendidas. E tivemos mais de 250 decisões por Cristo Jesus. Pessoas que abriram seus corações para o Evangelho. Aonde são essas comunidades? A próxima foto nos mostra. Aí estão ribeirinhos. Comunidades carentes, pessoas que vivem da pesca, que vivem da farinha, pessoas que vivem isoladas muitas vezes, em locais onde nós andamos 3, 4 horas de caminhada, mata dentro, para alcançar estas pessoas. Pessoas que estão sem fé, sem esperança e sem salvação. É por isso, meus irmãos, que nesta noite eu venho conclamar os irmãos a vivermos um tempo de multiplicação, multiplicarmos o nosso compromisso. Eu sei que esta igreja ama missões, eu sei que esta igreja tem um compromisso com a obra missionária, mas eu quero convidar os irmãos nós a multiplicarmos ainda mais este compromisso, o compromisso de levar esta mensagem de esperança ao sertão do Brasil, às comunidades ribeirinhas, o compromisso de orarmos mais pelos missionários, o compromisso de dedicar as nossas vidas a esta obra. É por isso, irmãos, que esse ano o tema da nossa campanha é multiplique, porque nós precisamos multiplicar, meus irmãos, todos os nossos esforços para alcançarmos um Brasil ainda não alcançado. Quero terminar te contando a história de uma mulher que eu tive o prazer de conhecer em uma dessas comunidades ribeirinhas. Em um desses trabalhos missionários e de evangelização, o nosso desejo com a Trans, projeto conhecido por nós batistas brasileiros, desenvolvido há 40 anos em vários lugares do Brasil, na cidade de Ipixuna, no Amazonas. Essa cidade, irmãos, era uma cidade que naquele momento, quando nós estivemos ali, ela ainda não tinha Coca-Cola nem pão de sal. A cidade mais próxima são 18 horas de barco, e para chegar naquela realidade é um grande desafio. Conseguimos chegar em Ipixuna depois de 18 horas de barco, entrando e navegando pelo rio Juruá, indo a Cruzeiro do Sul, lá na divisa do Brasil com o Peru, lá em cima. E aí nós descemos, chegamos em Ipixuna. Mas de Ipixuna nós andamos ainda mais 5 horas para alcançar comunidades rio abaixo. Pessoas carentes de Deus, sem fé, sem esperança. E aportamos o barco e começamos a fazer o atendimento naquela comunidade. Vários irmãos, nós tínhamos ali um médico, nós tínhamos ali um enfermeiro, nós tínhamos um dentista. Por isso você, meu irmão, você que é médico, você que é dentista, você que é assistente social, tem um lugar no reino de Deus esperando por você. Tem pessoas que carecem do amor de Deus que será transmitido através das suas mãos. Você, meu irmão, seja qual for a sua profissão, ela pode ser usada para a glória de Deus. E naquela comunidade, as pessoas começaram a vir ao barco. E nós recebíamos muitas pessoas. Dentre estas pessoas, nós recebemos uma senhora que veio ao atendimento médico. Mas aquela senhora me chamou a atenção, porque ela tinha parte da sua mão perdida
das 2 mãos, parte dos pés e parte da sua face. Aquela senhora tinha sofrido um processo severo de hanseníase, de lepra, e ela tinha perdido parte do seu corpo. Ela já estava curada, mas ela veio em busca de ajuda. Aquela senhora nos chamou a atenção, nós descobrimos a comunidade que ela morava, ela retornou para casa. No dia seguinte nós pegamos o barquinho, atravessamos o rio e nós queríamos conhecer a sua história. E ali nós chegamos. Fomos em busca de levar o Evangelho e poder compartilhar a graça de Deus com aquela senhora. E ali estava numa casinha muito simples, de palha, morava sozinha, os seus filhos tinham ido embora para Manaus, o seu esposo já tinha sido falecido. E ela nos começou a contar a sua história. Como a doença começou a se desenvolver, e ela foi curada pelo poder do Evangelho, ela foi curada por Jesus. Na década de 80, um dos seus filhos, quando a visitou, a levou de presente um radinho. E ali ela ouviu o Evangelho. E morando próximo a Ipixuna, em uma retransmissora, ela conseguia ouvir um programa de rádio. E nesse programa de rádio, certa noite, ela ouviu a mensagem do Evangelho e recebeu a Jesus no seu coração. Irmãos, nós visitamos aquela mulher, nós atravessamos o rio, em busca de compartilhar o Evangelho com ela, em busca de levar uma mensagem de esperança. Mas nós é que saímos dali, consolados e confortados por tudo aquilo que Deus tinha feito no coração daquela nossa irmã. Mas uma coisa que aquela senhora disse ficou gravada no meu coração e ficará gravado para o resto da minha vida. Quando nós íamos embora, aquela senhora, com o seu jeito simples, virou para nós, a nossa equipe missionária, e disse: eu só quero pedir uma coisa a vocês, que vocês não demorem a voltar, porque é tão bom podermos conversar do Evangelho, é tão bom ouvir a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós não temos medido esforços para plantar igrejas nas comunidades ribeirinhas, para alcançar pessoas como aquela senhora, que creem em Jesus, que recebem a Jesus, mas querem ter uma vida comunitária, querem viver como igreja, querem conhecer mais de Jesus. E ali nós precisamos ter alguém que possa ser instrumento nas mãos de Deus para cuidar destas vidas preciosas, multiplicar discípulos e plantar igrejas. Um povo que foi transformado para transformar. Eu quero convidar você nessa noite a curvar a sua cabeça. Nesse momento de reflexão, eu quero convidar você nesta noite a pensar nestes desafios. Desafios de um Brasil que está carecendo de Jesus. Desafio de um Brasil que precisa de Jesus, que precisa de oração, que precisa de mais missionários. E a resposta que o Brasil precisa está em nossas mãos, meus irmãos. E nesta noite eu gostaria de fazer um convite para você. Eu quero te fazer um convite, em primeiro lugar, para se tornar um intercessor desta obra. Os missionários estão carecendo de oração. Nós precisamos de mais oração, porque a obra missionária ela é resposta de oração. E nesta noite eu gostaria de trazer um desafio para você e um convite, uma oportunidade para você se tornar um intercessor da obra missionária, a se comprometerem a orar mais pelos missionários que estão no sertão, a orar mais para os missionários que estão no Amazonas, porque um povo comprometido é um povo que ora. O meu segundo convite a você é um convite para você se tornar também um mantenedor da obra missionária. Pastor, eu quero ajudar para que mais missionários cheguem ao sertão.
Eu quero contribuir mais para que missionários possam chegar às regiões mais longínquas desse país. Eu quero contribuir mensalmente para que missionários possam alcançar estas comunidades sertanejas que ainda não foram alcançadas. Mas o terceiro convite que eu tenho para você é um convite ainda mais desafiador. Ao longo da sua vida cristã, você muitas vezes tem ouvido mensagens missionárias e o seu coração arde. Você, meu irmão, não importa a sua idade, Deus tem falado ao seu coração para você dedicar a sua vida para a obra missionária, para você ser um missionário. Talvez você é jovem, você é adolescente, você tem tantos planos, mas talvez você ainda não perguntou ao Senhor quais são os planos dele para a sua vida. Talvez o Senhor tenha falado ao seu coração no decorrer dos anos. Eu quero dizer a você que aos 13 anos eu recebi a Jesus. Mas numa manhã de um domingo como esse, um missionário foi em nossa igreja, pastor Ezequias, missionário de missões nacionais há mais de 30 anos. E ele começou a compartilhar os desafios do sertão. E ao término ele fez um convite. Quem gostaria de entregar a sua vida para a obra missionária? Muitas vezes eu tinha ouvido aquele convite, mas eu tinha uma profissão. A minha vida estava voltada para os meus projetos. Mas naquela manhã o Senhor me desafiou a largar tudo o que tinha para servir na sua obra e atender o chamado missionário. Nesta noite, eu gostaria de convidar você que tem um chamado missionário que Deus tem falado ao seu coração, a assumir este chamado e a dizer: Senhor, eis-me aqui. Há alguém nesta noite que em primeiro lugar gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para a obra missionária. Eu gostaria que você pudesse levantar a sua mão aonde você está. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que gostaria de dizer: Senhor, eu quero ser um missionário. Não importa, Deus, para onde o Senhor vai me levar. Não importa, Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo. Mas eu quero, Senhor, nesta noite, entregar a minha vida para a obra missionária. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aonde você está, em uma atitude corajosa, dizendo: Senhor, eu não sei o que será de mim, como o Senhor vai fazer para me enviar ao campo, mas hoje eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor. Se este é o seu desejo, eu gostaria que você que levantou a sua mão ficasse de pé. Eu quero dizer a você que você é resposta de oração. Nós temos orado, o Brasil Batista tem orado: Senhor da seara, levante semeadores, levante ceifeiros para a sua seara. E nós queremos te louvar, Senhor, por estas vidas que hoje de pé estão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Há mais alguém que nesta noite gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para a obra missionária, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Ah, pastor, Deus não me chamou para ir ao campo, mas eu quero interceder mais. Eu quero contribuir para que mais missionários sejam enviados. Se este é o seu desejo, eu gostaria também de convidar você a ficar de pé, dizendo: sim, pastor, eu quero orar mais. Eu quero ser um intercessor da obra missionária. Eu quero orar pela obra missionária. Se você deseja ser um intercessor, eu gostaria de convidar você a ficar de pé neste momento também, aonde você está, numa atitude corajosa de dizer: eu quero assumir um compromisso com a intercessão. Ah, pastor, eu quero contribuir. Já que eu não posso ir, eu quero enviar missionários. Eu quero contribuir com a obra missionária. Eu gostaria de convidar você também a ficar de pé, em uma atitude dizendo: Senhor, eu quero investir mais. Eu quero entregar os meus 5 pães e os meus 2 peixes, para que o Senhor multiplique e pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Com apenas R$20 mensais, ou com aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você pode enviar um missionário
E eu louvo a Deus porque esta igreja já tem feito muito pela obra missionária, tem plantado igrejas, tem investido em missões. Mas nós queremos convidar os irmãos para nessa noite a multiplicar ainda mais o amor pela obra, o amor por missões. Eu gostaria de orar nesta noite, mas eu gostaria de, em especial, convidar estes irmãos que estão dedicando, entendendo que Deus os chamou nesta noite para a obra missionária, que viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Eu gostaria de orar com você e por você. Eu gostaria de pedir ao Senhor que confirme no seu coração a chamada dEle, confirme no seu coração a vontade dEle para a sua vida. Eu quero dizer a você que eu tinha muitos planos para a minha vida, planos em ser um profissional na área que eu amava, que era a comunicação. Mas um dia Deus falou ao meu coração: eu tenho outros planos para você. Eu tenho planos para você na obra missionária. Talvez você jovem, o Senhor quer te usar no Brasil, fora do Brasil, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nesta noite, você não gostaria de entregar a sua vida corajosamente e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer da minha vida, mas eu quero entregar a minha vida para o Senhor. No último domingo eu estava pregando na Igreja Batista em Sobradinho, no Distrito Federal. E ao término da mensagem, uma senhora, com aproximadamente uns 80 anos, pegou na minha mão quando cumprimentava os irmãos na porta e me disse: pastor, eu fiquei tão feliz do Senhor fazer o apelo, mas eu gostaria que o Senhor pudesse também incentivar as pessoas da melhor idade a entregar a sua vida para a obra missionária. E ela começou a me contar a sua história do seu jeito simples, e ela disse: pastor, quando eu tinha aproximadamente 60 anos, eu estava me aposentando, e um missionário veio e contou uma história que mexeu muito comigo. Contou uma história simples, e naquela noite eu entreguei a minha vida para a obra missionária. E com uma expressão dela, de maneira simples, ela virou para mim e disse assim: pastor, Deus usa sucatas. Eu não acredito que são sucatas. Essa foi a expressão que ela usou. Foi a forma simples dela se expressar. Mas você, meu irmão, que está na melhor idade, que ainda tem muito a oferecer ao Senhor, você não é uma sucata, como ela disse, mas você é um instrumento vivo nas mãos do Senhor. E Deus pode te usar poderosamente para levar o Evangelho a todas as pessoas que estão ao seu redor. Se há alguém, eu gostaria ainda convidá-lo: saia do seu lugar, venha à frente nesta noite e diga: Senhor, eu estou aqui. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por cada uma destas vidas preciosas que nesta noite estão dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui à frente e que nessa noite, Senhor, ouviram a tua palavra, estão dizendo: eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Dalton, pela sua visão missionária, pela vida desta igreja, a Igreja Batista Icaraí, que no decorrer dos anos tem amado missões, investido em missões, plantado novas igrejas, enviado missionários, Senhor. Como missionário desta igreja, eu tenho a alegria de dizer ao Senhor: muito obrigado pela Igreja Batista Icaraí. Senhor, e nós te agradecemos pela vida de cada um desses irmãos que nesta noite estão aqui, dizendo: eis-me aqui. Vários deles dizendo: eis-me aqui para a obra missionária, aceitando o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Vários deles estando aqui para se tornar um intercessor, querendo contribuir mais, fazer desta campanha missionária a maior campanha da história desta igreja.
Obrigado pela vida de cada um desses irmãos. E, Senhor, nos desafia a cada dia, como um povo transformado, a levar a transformação a todos que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus.